Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. 24 anos. Em 1997, São Luís recebia da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Os prédios históricos, construídos nos períodos colonial e imperial, são imóveis de grande valor histórico e arquitetônico. Arthur Cabral, São Luís mantém uma tradição cultural rica e diversificada, além de constituir um belo exemplo de cidade colonial portuguesa, com traçado preservado e conjunto arquitetônico bastante representativo. Muito representativo, Dalva. A malha urbana do século XVII, por exemplo, foi preservada. A arquitetura é original nos prédios tombados pelo patrimônio histórico. Em toda a cidade são cerca de 4.000 imóveis tombados, solares, sobrados, casas térreas e edificações com até 4 pavimentos. Essas construções remanescentes dos séculos XVIII e XIX contam a história de um Maranhão próspero e decisivo na produção econômica do Brasil, daí a importância da preservação. Nesse cenário existe um desafio crônico. Para manter é preciso revitalizar. Então, como fazer isso sem ferir ou desrespeitar a história? Dalva, mão de obra qualificada para atuar nessas revitalizações é uma necessidade constante em cidades históricas como em São Luís. Em novembro, uma parceria público-privada entre a Prefeitura de São Luís e o sistema FIEMA resultou em um projeto que pretende resolver essa questão. Nós estamos falando do Canteiro Escola. Exatamente, Arthur. A ideia do projeto é recuperar prédios históricos, capacitar e qualificar profissionais para atuar nas áreas da construção civil, especialmente na recuperação e na conservação de construções no Centro Histórico de São Luís. E esse é o nosso destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. Para todo lado, em todo canto, tem obra. O Centro Histórico de São Luís, que reúne mais de 4.000 prédios tombados pelos patrimônios federal, estadual e municipal, tem uma necessidade contínua de manutenção. Afinal, estamos falando de casarões com séculos de existência. Só que fazer reparos, por menores que sejam, nesses imóveis requer conhecimento técnico adequado, assim como material que não agrida as construções e preserve esses bens materiais de grande relevância para a humanidade. O problema é encontrar mão de obra especializada, capacitada para atuar nessas obras. Foi dessa necessidade que surgiu o projeto Canteiro Escola, fruto de uma parceria público-privada com a Prefeitura de São Luís. Bom, é um projeto inovador e quem ganha é a cidade, são as pessoas, porque o Canteiro Escola, além de levar conhecimento e qualificação aos alunos, vai deixar a nossa cidade mais bonita. Não é por menos que nós escolhemos aqui o Mercado das Tulhas para que fosse o primeiro prédio, o primeiro espaço a servir como um exemplo de requalificação por meio do Canteiro Escola. Então eu quero aqui agradecer a todo o Sistema S, a FIEMA, ao SESI, SENAI, a todos os parceiros que estão envolvidos nesse programa tão importante e que eu tenho certeza vai deixar a nossa cidade mais bonita e melhor a cada dia. Por meio do projeto, o município de São Luís entra com o conhecimento técnico e as empresas parceiras financiam as mais de 400 horas-aulas das turmas que serão capacitadas por professores do SENAI. Nada mais justo do que formar essa mão de obra, que muitos proprietários ainda não recuperaram os seus imóveis, até por uma dificuldade de mão de obra especializada. Então nós estamos cumprindo o nosso papel de formação de mão de obra para a indústria através do SENAI, com o apoio da Federação das Indústrias e do Sinduscom. As organizações parceiras são ligadas ao Sinduscom Maranhão, o Sindicato das Empresas da Construção Civil. São empresas que investem na responsabilidade social do projeto. O projeto Canteiro Escola tem um alinhamento muito coerente com a proposta que a B2O Partners já tem desde o início, que é desenvolver e focar atividades que agreguem valor para a comunidade que nos cerca. Então, é um projeto em que você tem formação de mão de obra, é um projeto em que você tem recuperação do centro histórico. E esse centro histórico é um patrimônio nacional, ele é um patrimônio para a humanidade. E nós que temos um negócio em desenvolvimento aqui e em outros lugares, mas valorizamos muito a nossa posição no estado do Maranhão e na cidade de São Luís, esse projeto ele é muito coerente com esse tipo de investimento. Ele tem um impacto social muito grande, porque ele promove a capacitação da mão de obra local na área da construção civil. Além de todo o processo de capacitação, os alunos vão receber todo o suporte técnico e financeiro para que frequentem as aulas.
Para nós da Eneva, é muito importante participar de um projeto como esse. Nós entendemos que o desenvolvimento das nossas cidades, elas precisam ser semelhantes ao desenvolvimento da empresa. E sim, nós temos preocupação com a questão da capacitação e promoção social no nosso entorno. Bom, nós acabamos de ver como deve ser a qualificação de futuros pedreiros e pintores especialistas em prédios históricos. O primeiro grande desafio será o mercado das tulhas, que terá sua fachada externa restaurada pelos 36 alunos selecionados para as primeiras turmas do programa, Arthur. Dalva, o projeto é realmente muito interessante. Vamos então entender melhor a metodologia, os objetivos, entre outros aspectos. Vamos aqui apresentar a nossa convidada de hoje. E temos a honra de receber aqui o Fábio Naus, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, o Sinduscon, e a Kátia Pogéia, presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico de São Luís. Sejam muito bem-vindos, Kátia, Fábio. Boa noite, obrigado. Muito bom ter vocês aqui para falar de um projeto tão interessante para a preservação daquilo que é tão rico para nós, que é tão precioso, que é o nosso patrimônio. Então, acho que para começar essa conversa, né, Arthur, a gente pode entender um pouquinho melhor como se deu a parceria, como foi que tudo começou para que então a gente visse essa parceria público-privada sair do papel, sair, acontecer, enfim. Vamos, quem começa? Olha, Dalva, é uma longa história. Eu trabalho há 40 anos com o patrimônio cultural brasileiro e trabalhei 40 anos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, fui superintendente por 13 anos e depois presidente do IPHAN por 3 anos e meio. E nesses 40 anos eu tive a oportunidade de conhecer muitos projetos na área de patrimônio no Brasil e fora do Brasil. E é claro que quando eu vim para cá para assumir a Fundação Municipal de Patrimônio, o desafio era maior, porque o município, onde tudo acontece de forma contraditória, tem menos recursos do que as instâncias maiores, federais ou estaduais, né? Então o desafio aqui é muito maior. Então eu pude perceber que os projetos que eu vi na América Latina, na Europa, no próprio Brasil, projetos até patrocinados e realizados pelo IPHAN, a gente não tinha essa junção, né, da iniciativa privada se comprometendo na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Você tinha, sim, casos isolados de utilização de lei de incentivo à cultura de uma empresa que patrocina, mas um grupo de empresas... Neste caso, na verdade, então, não há uma lei de incentivo por detrás? Não. É o patrocínio direto das empresas e isso não é coordenado numa parceria do Sinduscon e do Sistema FIEMA junto com a Fundação Municipal de Patrimônio, mas foi um ajuste que nós fizemos para poder ter celeridade, né, como a gente tem na iniciativa privada, sem os entraves todos da burocracia estatal, né, porque é algo que, se a gente não tiver essa celeridade, você não consegue desburocratizar para ter o resultado que se espera, né? Então, esse pulo do gato de a gente ter conseguido conceber um programa dessa natureza, eu acho que é o ponto mais especial e que vai chamar a atenção de outras prefeituras ao longo do Brasil e que vai ser, inclusive, apresentado agora em dezembro. Nós estamos trazendo para cá, para São Luís, o 8º encontro das cidades históricas e turísticas e patrimônio mundial. E nesse encontro nós vamos apresentar a experiência, né? Essa experiência é inovadora, presidente? Ela é inovadora. Ela é aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Mas há outros projetos similares? Por exemplo, uma das maiores experiências de oficinas, né, de qualificação de mão de obra para o patrimônio é da Espanha, né, que são as oficinas de patrimônio. Essas oficinas, a gente até teve um caso aqui em São Luís, há 20 anos atrás, quando a Fundação Municipal de Patrimônio foi criada, e na gestão do prefeito Tadeu Palácio, onde ele fez um acordo de cooperação técnica via Itamaraty com o governo espanhol, através do Ministério das Cidades, né?
e trouxe esse programa de oficinas escolas, na época era oficinas escolas, que era um programa que deu muito certo na Espanha, e a Espanha exportou isso para a América Latina e depois trouxe para o Brasil, quando a Espanha estava entrando aqui com vários empreendimentos espanhóis, bancos, telefônica, e precisava trazer um cartão de visita bacana para trabalhar com os municípios. Então, o município de São Luís utilizou isso, fez o convênio, só que a oficina escola era com recursos do governo espanhol, mas usando toda a estrutura e a burocracia do município, que é muito engessado. E aí, claro, a oficina só conseguiu formar uma turma, não conseguiu ir além do que disso, né? E não recuperou nenhum monumento, né? Então, a gente, depois de olhar todos os casos e analisar um a um, nós tivemos a sorte de fazer essa parceria, né, com o Sistema FIEMA, onde nós pegamos o Senai, isso, que tem os professores, mas o Senai também não tinha uma formação específica para a construção civil voltado para a área de patrimônio. Conservação. Essa expertise, para então... a conservação. Essa expertise é nossa, da Fundação Municipal de Patrimônio, com os nossos arquitetos especialistas, né? Nós temos mestres, doutores, arquitetos que têm toda uma vivência na área de anos na área de patrimônio. Então, nós fizemos esse casamento dos professores do Senai com a nossa equipe técnica. Então, o Senai é responsável pela qualificação, não é qualquer qualificação, são 400 horas para um ofício, né? E a gente tem o apoio do Sinduscom, que é quem faz toda a administração junto às empresas da iniciativa privada que alocam os recursos, e o gerenciamento desses recursos é feito pelo Sinduscom, que eu acho que o Fábio vai poder explicar melhor, porque todo mundo está muito interessado em entender esse modelo, né? Sim. Porque a gente conseguiu, com este modelo, superar várias adversidades e problemas que poderiam colocar em xeque o programa. Várias barreiras, então vamos Exatamente. ouvi-lo, né, Fábio? Esse projeto inovador deixa, então, já de saída uma expectativa enorme para o que está por vir. É verdade. A gente sempre teve um ótimo diálogo com a doutora Kátia e somos até, vamos dizer, admiradores do seu trabalho. Então, logo que ela assumiu, ela nos procurou e conversou sobre essa ideia. Eu, com a minha própria empresa particular, já fiz muitas obras no centro histórico. Então, já tinha visto também que há uma carência de pessoas especializadas para trabalhar lá. E daí a gente começou a customizar esse projeto, que na verdade ela que idealizou completamente. Ela pensou e disse, dá para a gente tentar unir essas pontas, e eu me ofereci para tentar unir essas pontas, que é exatamente até o desapego dessas empresas. Essas empresas, elas estão patrocinando para o sindicato, não é? Esse projeto, mas sem ter algum interesse nenhum. É para exatamente dar essa contribuição para a cidade, para mostrar que é importante. Mas uma dúvida que eu estou, Fábio. No caso, essa formação, esse quadro de pessoas qualificadas que vão ser geradas agora, elas não vão ficar, então, alocadas para uma empresa, vão ficar alocadas para quando houver necessidade, é isso? Eu imagino que pelo volume de obras que nós temos no Centro Histórico, elas logo que terminarem esse curso com um diploma, como Kátia falou, de 400 horas, elas já estarão, porque elas vão ter, se eu não me engano, 17 horas de aula teórica e o resto é prática, não é? Então elas vão estar já praticamente empregadas pelo volume e a demanda de obras que nós temos no Centro Histórico hoje. Qual é a diferença? Olha só, cada canteiro, porque esse é o primeiro canteiro, é um programa, vão ter vários canteiros. O primeiro canteiro se escolhe um monumento. Nós escolhemos o monumento mais fácil, era o primeiro, para começar, para a gente testar os problemas, né? Então, o monumento escolhido foi o Mercado das Tulhas, que é a conhecida Feira da Praia Grande, que ocupa uma quadra inteira, né? É apenas fachada, né? Então, fachada não muito alta,
né? E aí nós só precisávamos de 2 ofícios para fazer a recuperação dessas fachadas. É só a parte externa, né? Só a parte externa. Porque esse mercado passou há um tempo uma reforma. Passou uma reforma, né? mas a parte interna. Isso. A parte externa não foi feita. Então agora a gente vai fazer a externa, as 4 fachadas, né, das 4 ruas. Então, para fazer a recuperação das 4 fachadas, é o mais simples. Nós só precisávamos de pedreiro E pintor. e pintor, né? E o pintor, ele ainda vai trabalhar com a questão da alvenaria, da pintura de parede de alvenaria, mas ele também vai fazer a pintura de gradis, que é ferro, serralheria, e também vai fazer a pintura de madeira, que são as portas, né? E aí, o próximo canteiro escola, quer dizer, esses alunos, eles vão aprender na prática. São eles que vão recuperar o monumento. É claro que a recuperação desse monumento tem toda uma equipe de apoio junto com eles, né? Justamente para que não haja ali Exatamente. uma lesão ao Então, nosso patrimônio. nós temos todos os engenheiros e arquitetos da Fundação acompanhando o traço do barro, a tinta adequada, tudo isso já foi especificado no projeto realizado pela Fundação, pelos nossos arquitetos que acompanham o canteiro escola. Nós temos engenheiros de segurança acompanhando a obra. Nós temos os professores do Senai, que são especialistas nesse curso de pintura e nesse curso de pedreiro de alvenaria. Então, toda essa segurança está dentro do canteiro, nós temos, né? E o monumento vai sendo recuperado, os meninos vão aprendendo e, ao final, quando eles forem receber o certificado das suas 400 horas de curso pelo Senai, eles vão receber o certificado no dia da entrega da obra concluída. Então, a gente forma mão de obra para a construção civil, que ele também pode trabalhar em obras contemporâneas, como pintor e como pedreiro, mas ele também pode trabalhar em obras de patrimônio. E ele também recupera um monumento. Ou seja, a gente conseguiu aliar tudo. A preservação do patrimônio, a responsabilidade social de empresas que querem fazer a diferença na sua cidade, onde eles atuam, a qualificação de pessoas, geração de emprego, geração de renda, aquecendo todo o mercado. E então a gente conseguiu fechar todas as pontas. Por isso que é um programa que a gente está vendo com muitos bons olhos, por ele ser redondo, né? Bem bacana, bem pensado. Acho que com essa experiência toda, né, Fábio, de conseguir já perceber quais os problemas que surgiriam, então a gente já pensou em algo que pudesse... Bem legal, né, Dalva? Muito interessante. Agora vai começar a parte prática para se perceber exatamente o que é preciso melhorar. Afinal, tudo existe para ser melhorado, para evoluir, né? Exato. Acho que com esse gancho aqui, a gente faz um intervalo e retoma essa conversa para falar um pouco mais sobre essa geração de trabalho e renda e também a questão econômica para o erário, já que a gente tem alunos aprendendo e botando a mão na massa. Acho que isso representa um ponto muito importante na gestão pública também. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já com mais Canteiro Escola na pauta de hoje. Negócios na pauta de volta, hoje falando sobre o projeto Canteiro Escola, resultado da parceria público-privada entre a Prefeitura de São Luís e o Sistema FIEMA e o SEBRAE. Arthur, a mão de obra especializada para a recuperação de prédios históricos é carente em nossa cidade, não é? A gente viu isso aqui agora. Sim, Dalva. Como a gente já viu, é difícil encontrar especialistas para executar esse tipo de obra. Os casarões precisam de manutenção, de conservação ou até mesmo de reconstrução. Como grande parte dos imóveis pertence à iniciativa privada, muita gente acaba não conseguindo recuperar esses imóveis, diante dessa escassez. Então, vamos voltar aqui a falar com nossos convidados, o Fábio e a Kátia. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, como é que está sendo o recrutamento dessa mão de obra? São moradores lá do centro mesmo ou vocês abriram as inscrições? Houve uma seleção, né, de profissionais ou pretensos profissionais para atuar na construção civil. Como se deu? Olha, a parceria é tão forte que qualquer um de nós pode falar e não vai dizer, não vai sair da coisa. A gente abriu para todo mundo através do outro parceiro nosso, usando o sistema FIEMA, que é o IEL. A gente abriu as inscrições durante um prazo, acho que foi 15 dias, e várias pessoas se inscreveram e teve lá uma seleção. E, na verdade, nós estamos com 36, mas são 72 vagas, já vamos começar, são 4 turmas de 18, já estamos começando também as outras 2, né?
E o objetivo é que isso não pare, isso vai ficar também num cadastro lá, e a pessoa estiver interessada em cumprir os requisitos, né? Que no caso a gente pediu alguma experiência no caso. Fábio, porque a gente sabe que ali no centro histórico há uma população bastante carente, de certa maneira boa parte até sem renda. Se houve algum critério de dar um certo direcionamento para essa população também? Eu acho que sim, dentro do possível. Não, a gente abriu para o geral. Mas eu tive o cuidado de chamar o presidente da Associação dos Bairros do Centro Histórico, dos Moradores do Centro Histórico, Luiz Cláudio, e nós tivemos uma reunião e pedimos que ele fizesse a divulgação para que as pessoas que moram no centro, que estivessem interessadas, se cientes, né, para que essa informação chegasse. Então houve realmente essa preocupação, mas a gente resolveu abrir para a cidade toda, inclusive porque um programa como esse a gente busca atingir mão de obra para a construção civil, além da preservação do patrimônio, óbvio. Mas, por exemplo, o patrimônio, nós não estamos formando pessoas apenas para trabalhar nos 4.000 e poucos imóveis tombados do Centro Histórico de São Luís. Mas a gente tem Alcântara, com mais de 2.000 imóveis, e que vai passar por uma grande revolução com a chegada agora da base, de lançamento. Então, a gente está preparando mão de obra para a construção civil. Por quê? Nós temos um mito. Né? Qual é? Eu não vou recuperar um imóvel tombado, esse meu prédio histórico, porque é muito caro, restauração é muito cara. Tudo bem, restauração pode até ser caro, mas se eu tiver a cada 2 anos, 4 anos, uma pintura na minha parede, chamar um pintor, pinte aqui, e esse pintor for qualificado e souber qual o tipo de tinta, o procedimento para um prédio com essa tecnologia construtiva, eu vou pagar o meu pintor. Isso. Né? Se eu chamar um pedreiro que vai fazer o reboco ali, ou que vai tirar uma goteira, entende? Então, o que nós estamos fazendo esses alunos, eles vão ter uma capacitação também pelo SEBRAE de pequenos empreendedores. É a MEI. É a MEI, Então, por exemplo, eu posso fazer a minha empresazinha bem pequenininha, né, nesse sistema aí que o Fábio vai explicar, que eu não domino direito, e eu posso atender essas pessoas. Eu não preciso estar numa licitação pública, entende? E eu tenho um mercado de trabalho enorme, porque nós estamos falando, no caso de São Luís, de mais de 4.000 imóveis que são centenários, que têm 100, 200, 300 anos, né? E que precisam estar sendo conservados o tempo inteiro. Né? Então, eu já tenho ali no mercado. Se eu receber essas instruções, como eles estão recebendo, de empreendedorismo, né, de saber montar a sua pequena empresazinha ali de manutenção e conservação, né? Eu não estou falando do restauro que precisa de um projeto, mas eu estou falando de pequenas obrinhas de conservação que um pequeno com a sua empresazinha pequenininha, ele domina, ele vai conseguir Agora, a nível fazer. de restauração, Kátia, explica aqui para a gente, o nosso público aqui, que habilidades tem que ter esses profissionais da construção civil, o operário, em relação a esse tipo de imóvel, os imóveis que você chamou contemporâneos. Qual é essa diferença, essa qualificação? Qual é o grande diferencial? Por exemplo, se eu for trabalhar na construção de um edifício de 20 andares, né, eu estou falando de uma tecnologia de concreto armado, que já vem quase praticamente pré-moldado, né, que usa muita parede de drywall, enfim, vários materiais contemporâneos que são utilizados na construção civil. Esse pedreiro, com a formação que ele teve de segurança do trabalho, de saber dominar o andaime, de saber trabalhar com argamassas e tudo, ele tanto vai poder trabalhar em construções contemporâneas, quanto vai poder trabalhar em prédios históricos. Ele está preparado para as duas coisas, mas especializado em tecnologias construtivas tradicionais. Né? E isso até levanta a questão do seguinte, essa pessoa, esses alunos que estão lá no curso, vão sair formados para atuar na construção civil e com um diferencial que pode melhorar a renda dessas pessoas, já que são profissionais em escassez, pelo né? menos a empregabilidade. A gente chama esse projeto até de um laboratório, e internamente entre nós, porque nós estamos customizando tudo e essas primeiras turmas elas são muito importantes para que a gente consiga o nosso objetivo final, que é essa pessoa sair efetiva, formada. Preparada, né? E eu acho que a primeira coisa é a conscientização. Se eu encontrar lá, que é o que os técnicos estão levando. Já fiz diversas obras, e Kátia também tem esse conhecimento. Eu encontro ali a parede ainda de taipa, que é amarrada com cipó,
aí com óleo de baleia. Então ele vai saber pelo menos identificar aquilo, fazer aquelas cimalhas, né, que são tipo aqueles roda-forro, só que externos, né? Aquilo não é qualquer um que faz com uma forma de né? Então a gente precisa passar esses conhecimentos, e eu acho que o mais importante é você dar o valor, é você saber que aquilo vale, que aquilo é importante, e então aquilo vai também levar para as outras pessoas, para que a gente tenha essa condição de preservar, como o Cátia está dizendo. Não é uma grande empresa, mas como foi falado, nós também estamos fomentando para que o Sebrae também é parceiro nosso, para levar essa palestra de empreendedorismo, os cursos, e nós vamos abrir uma MEI para cada um que quiser. E essa MEI, ela pode faturar até R$130 mil por ano, e pode ter 3 pessoas dentro dessa MEI. E aí essas pessoas estarão cobertas, não é, pelo INSS, por todos os seguros que a lei traz, e elas poderão faturar direto para as pessoas físicas nessa conservação, que às vezes a gente deixa anos e anos sem fazer nada, quando vai fazer já é um tamanhão de uma grande obra, quando você pode estar recuperando. Tem um comentário que se faz aqui em relação às nossas calçadas de pedra portuguesa, né? Que me parece que é uma técnica bem específica, né? Que os portugueses dominam com maestria. Por que é tão difícil de fazer essas calçadas aqui? A gente não consegue ter aquela qualidade? Eu falo de maneira geral, claro que até nas obras mais recentes foram feitas, você já vê que tem um diferencial. Na verdade, São Luís não tem uma tradição de calçadas portuguesas. São Luís tem uma tradição, as nossas calçadas eram de pedras de cantaria. Grandes, né? Como é lá do Mercado Atulhas, não é isso? Exatamente. Algumas calçadas de pedra portuguesa, elas já surgiram no final do 19, início do 20, já imitando muito moderno. O Rio de Janeiro, né? E essa calceteria, ela é muito difícil de ser feita, porque a cantaria para dar a quebra daquela pedra, quanto menor ela for, e também o afastamento que precisa ser dado, melhor fica, né? Então, assim, a praça que tem a melhor calçada de pedras portuguesas é a João Lisboa. E aquela Praça João Lisboa, as pedras portuguesas da Praça João Lisboa, ela é dos anos 40, 1940. É a reforma do interventor Paulo Ramos. É século XX já. Já é século XX. Então, quem tem essa tradição e que tem esses calceteiros e que mantém nos seus quadros esses calceteiros é a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque de fato o Rio possui muitas calçadas de pedra portuguesa, mas não é aqui. São Luís, assim, pouquíssimos lugares tem pedra portuguesa. E as nossas calçadas, nós perdemos quase todas elas, né? Pouquíssimas resistiram. Na época do projeto Reviver, eu me lembro muito bem que a decisão foi juntar, como estava as calçadas, algumas com pedra de cantaria e já com cimento, outras esburacadas. Então, o que se determinou foi, vamos retirar todas as pedras de cantaria e vamos dar uma unidade nos locais mais importantes, que foi feito justamente ali na Feira da Praia Grande, ali na Rua da Estrela, alguns trechos pequenos da Rua do Giz, e o restante, o programa Reviver, na época, o projeto, ele colocou as calçadas em cimento, mas fazendo a marcação do tamanho das pedras portuguesas. E que agora, o projeto de revitalização do centro histórico que está sendo levado pela Prefeitura de São Luís, por conta da questão da acessibilidade. Né? Nós estamos retirando essas calçadas, não as de pedra de cantaria, que são originais, mas aquelas de cimento, que já estão bastante, até duraram muito, 30 anos, né? Então, para não ser pedra, duraram muito. Então, nós estamos substituindo por um piso de alta resistência que seja mais acessível para portadores de necessidades especiais. A gente tem visto mesmo o canteiro, o centro histórico virou um grande canteiro, em tapume por todos os lados. Essas obras que ocorrem atualmente no centro histórico são majoritariamente do poder público? Sim, mas também tem iniciativa privada. Nós temos o programa Nosso Centro do Governo do Estado, que é um programa também que está trabalhando com iniciativa privada, porque é um edital que o Governo do Estado colocou imóveis de sua propriedade para que terceiros entrassem nesse edital e ocupassem, preservando e principalmente fazendo a obra de conservação, de recuperação do imóvel, né?
E a gente tem um programa de reabilitação do centro histórico, que é da prefeitura, que é com recursos provenientes do BID, foi um empréstimo, né? Onde a gente tem grandes intervenções como a Fonte do Bispo, a Praça da Misericórdia, o Parque do Bom Menino, essa parte de acessibilidade da parte ali da Praia Grande. Então são diversas obras, e que bom, né? Que são 2 projetos que se somam. Mas agora o Canteiro Escola entra com essa parceria público-privada e as empresas privadas ajudando na recuperação do isso patrimônio. que eu ia tocar nesse assunto, porque a gente tem alguns ciclos de recuperação do centro histórico. Eu não sei como é que acontece nos outros sítios históricos, como Salvador, por exemplo. E aí teve o Reviver, teve um grande trabalho que foi feito aqui, na época que você era presidente do IFAM. Do PAC das Cidades Históricas. Do PAC das Cidades Históricas. Mas aí depois parece que entra num período que isso é um pouco esquecido. Como tornar isso perene, né? Perene, contínuo. O Canteiro Escola pensou nisso? Olha, o Canteiro Escola, ele não tem esse viés de ser um programa de reabilitação do centro histórico. Ele tem o viés de ajudar na reabilitação do centro histórico. Mas a gente pode até no futuro, né, Fábio, partir para uma coisa maior. Mas por enquanto o nosso programa é de formação de mão de obra. É diferente de um programa como foi o programa Reviver, né, que é um programa urbanístico, né, que você vai trabalhar os problemas todos do centro, como o PAC tentou ser. E aí o PAC das Cidades Históricas tinha os 2 primeiros programas que infelizmente não vingaram e colocou em xeque o restante. Ótimo ter feito Rua Grande, ter feito Praça João Lisboa, Largo do Carmo, ter feito Rua Grande, Deodoro, enfim, muito bacana. Mas os 2 principais programas do PAC, para dar sustentabilidade a esse conjunto arquitetônico, né, que ocupa vários bairros, né, são 14 bairros no centro histórico, ou seja, no que está dentro do anel viário, entre a área de tombamento estadual, federal e declarada pela Unesco Patrimônio Mundial. Então, o PAC, ele previa como projeto número 1 a questão da mobilidade urbana. Sem resolver a mobilidade do centro, você não dá sustentabilidade para ele. Pode fazer o programa que for. Nosso centro, PAC das Cidades Históricas, Programa de Revitalização do Centro Histórico, Canteiro Escola, eles ajudam, mas não resolvem o problema enquanto não for enfrentada a questão da mobilidade do centro. Porque as pessoas querem chegar, querem ter acesso, para você poder ter negócios, para você ter moradia, qualquer uso precisa da questão da mobilidade. A gente vê organismos enormes e importantes para o centro histórico, como por exemplo o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ocupa uma quadra do centro histórico, eles querem sair. Por quê? Eles colocam como empecilho para estarem ali a questão da mobilidade, né? Então, primeiro era a mobilidade, e para você ter a mobilidade, o segundo projeto era justamente a revisão da legislação urbanística, que você tem que revisar toda ela para ter um programa sério, bom e consequente de mobilidade para resolver o problema de sustentabilidade do centro histórico. Senão a gente vai continuar nesse ciclo. Estamos formando gente, vamos capacitar, vamos cuidar do patrimônio, vamos preservar, mas tem os problemas de fundo para a sustentabilidade que tem que ser visto com mais seriedade. Muito bom. Esse gancho aqui leva a gente para o próximo bloco, que é o último, e aí a gente vai tentar aqui propor soluções criativas, inovadoras, a partir do que a gente já tem. Cidade, né, Laura? Ah, gente, é tão bonito, né? Quando a gente olha que esse projeto pode tornar tudo isso ainda mais atraente e valorizado por quem é daqui, motivo de realmente muita expectativa. A gente vai fazer agora mais um rápido intervalo e volta em instantes com mais negócios na pauta. Estamos de volta com mais negócios na pauta. Hoje nós conversamos sobre mão de obra especializada para atuar na revitalização de casarões tombados pelo patrimônio histórico. Formar essa mão de obra é exatamente o interesse do programa Canteiro Escola, que tem uma importância especial também para os alunos, Arthur Cabral. Esse programa tem uma importância especial, pois esses alunos estão se preparando para o mercado de trabalho, abrindo uma janela de oportunidades enquanto aprendem. Nós estamos falando de geração de trabalho e renda também. Então vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, o Fábio Neuz e a Kátia Bogeia.
Essa formação especial, né? Aí você tem algumas coisas específicas aqui, o Fábio falou dessas questões da construção, óleo de baleia, aí tem os azulejos, né? Nós temos aqui profissionais de azulejaria? Nós temos, mas são muito poucos. A gente precisa, até para baratear esses serviços, formar mais pessoas, porque a concorrência faz com que o preço fique mais acessível para todo mundo, né? Então, como eu falei, nós estamos iniciando com ofícios mais fáceis, como pintura, como pedreiro, mas outras obras outras obras do canteiro, né, vão exigir outros ofícios. Eu acho que o mais complexo seria a azulejaria, porque aí sim envolve uma expertise dentro do restauro. Nós estamos conversando com o Instituto Ítalo-Latino-Americano e com a embaixadora Cavallari. Apresentamos um projeto do Canteiro Escola. Estamos aguardando uma resposta para que o governo italiano possa alocar recursos dentro do programa Canteiro Escola, através de mão de obra italiana, os professores de Gênova, no restauro de azulejaria, para poder passar as aulas dos nossos alunos e os nossos professores do Senai também pegarem a expertise para ficarem como multiplicadores, né, desse conhecimento, e a gente poder formar mais gente que possam trabalhar na recuperação dos nossos azulejos, até porque São Luís é a cidade dos azulejos. Gente, nada mais justo. Agora, falando sobre recursos, a gente precisa entender melhor, explicar aqui para o nosso público como se dá a efetiva participação das empresas. A gente tem um total de 12 empresas hoje realmente investindo, acreditando nesse projeto. Aí como é que funciona essa participação, Fábio? O Sinduscom, ele ficou como, vamos dizer, o interlocutor com todos os entes, né, envolvidos, e nós fizemos aí uma planilha, porque esses alunos... Interlocutor e gerente do programa. Na verdade, as responsabilidades... É o operacional. Ficaram todas as responsabilidades no termo de cooperação, ficou para o Sinduscom. Exatamente. Né? Então, assim, até disse para o presidente da federação, ficou bom, porque ficou tudo lá no Sinduscom, a gente está lá. E então a gente fez uma planilha. Esses alunos, eles recebem uma bolsa de R$300, alimentação e o transporte. E daí começamos... Fardamento, EPI. Existem também profissionais que nós estamos contratando, que estão trabalhando para também apoiar os instrutores do Senai, que customizou tudo isso. Existe o SESI, que entrou com a segurança do trabalho, com a melhoria da vida do próprio trabalhador, das pessoas. Os exames médicos, quer dizer, cada um entrou com uma parte. Então a gente fez um custo disso, né? Dividiu em algumas cotas e passamos a levar para as empresas. E houve uma boa resposta. Essas 12 empresas, elas chegam e pagam mensalmente uma cota ao Sinduscom, que realmente tem pago todos esses custos que nós temos. Inclusive de execução de obras também? Porque a execução da obra, ela inclui o material, os andames, insumos e ferramentas, andames, aquilo necessário para a aula prática desses alunos. São muitas coisas, toda a tinta, está tudo incluído nisso, e o Sinduscom está gerenciando isso através de uma dedicação que eu realmente quis assumir, me coloquei à disposição, porque acho que é importante, tanto para as nossas empresas quanto para a nossa cidade. Nós recebemos pedido de emprego para todo lado. Verdade. E eu vejo isso como uma grande oportunidade. Então, essas empresas que, se vocês deixassem, eu gostaria até de citar aqui, claro, por favor, que é a Eneva, a Equatorial, a Alfa Engenharia, a Canopes Construções, a Dimensão Engenharia, a B2O, a Constans, a Construtora Escudo, a MRV e o Marcelo Elau. Essas empresas, elas entraram apoiando, e eu até disse lá no lançamento para o prefeito, que essas empresas poderiam, você dizer, elas são, a maioria são ou da área industrial ou da área imobiliária, então elas não estão fazendo aquilo para ser com interesse direto no ser centro absorvido histórico por nós nesse primeiro momento. Não, é uma contribuição que nós queremos dar realmente à cidade, porque a nossa cidade tem essa característica e nós devemos fazer alguma coisa diferente. E esse projeto, ele já tem inúmeros outros. Aí entra a fundação, né, com todos os seus técnicos. Eles já têm todo um cronograma. Se eu quisesse estar fazendo hoje 3, 4
obras, eles já têm isso pensado, o que tem que fazer e qual a intervenção. Eles fizeram os projetos. Então, nós já temos aí a perspectiva. Então, quanto mais empresas tiverem para apoiar e acreditar, eu acho que é importantíssimo, não é nem para o setor da construção, porque isso é para todo, né, para toda a cidade mesmo, isso é importantíssimo. E a gente tem o apoio do CAL e do CREA também. O CAL, para quem não sabe ainda, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? E o CREA dos engenheiros. Né? E temos o SEBRAE também, que acaba ajudando, como eu falei aí porque eu sou grande incentivador dessa coisa de você não procurar só o emprego, você eu quero estar naquela empresa. Você pode ser um microempreendedor e você pode prestar esse serviço de uma forma muito boa. E aí isso aí cai numa das coisas que eu mais já falei, inclusive aqui em outros programas, que é a gente combater essa informalidade tão grande que nós temos. Sim, mas uma coisa assim que me chama a atenção por exemplo, nós já falamos aqui dessa questão da continuidade, né, de como manter tudo isso, e a gente acaba vendo desses 4.000 imóveis, Kátia, quantos hoje são ocupados por pessoas de baixa renda ou de baixíssima renda? Olha, o programa de revitalização do Centro Histórico da Prefeitura, ele contratou um estudo, né, que é o plano de adensamento do Centro Histórico. E o plano de adensamento vem com um levantamento de um raio-x completo dessa população, todos os dados, né? Então, a gente esquece que grande parte do centro, ele não é residencial. O uso residencial no centro é o menor de todos. É o menor. Porque o maior uso do centro é comercial. E ponto comercial vale. E está ocupado, e está com comércio, ou então institucional. Então, esse número de imóveis abandonados ou com gente de baixíssima renda em ocupação é muito pequeno. Residual. É residual. Então não é um problema, a Não princípio. é um problema. A gente, inclusive, por exemplo, a questão da habitação de interesse social, nós já entregamos 3 prédios, né? O da Humberto de Campos, que tem 18 famílias morando, né? E agora estamos entregando 22 apartamentos. Um na Rua da Palma, um sobrado na Rua da Palma, e outro na Rua do Giz. E apartamentos de 2 quartos, muito bom, né, para pessoas de baixa renda, né, com fragilidade social. É tanto que o da Rua do Giz, nós colocamos no térreo uma secretaria, que é a Andes, né, de desenvolvimento, e também a subprefeitura do Centro Histórico. E estamos, através do programa de revitalização, contratando uma empresa para fazer o acompanhamento e o ajuste do condomínio. Justamente para que esses prédios, por serem pessoas de baixa renda, com fragilidade social, não se transformem em cortiços, né? Que eles possam dar dignidade e manutenção à sua moradia. Agora eu fiquei com uma curiosidade. A gente sabe, já foi dito, que existe um projeto prevendo todas as possibilidades de utilização de prédios para as aulas práticas e, portanto, para a revitalização desse ambiente. Se eu sou dona de um imóvel e me interessei em ceder para o projeto o meu casarão, o meu imóvel, é possível contactar a prefeitura, a fundação ou não? Não, nós não pensamos nessa possibilidade, porque a própria prefeitura tem, por exemplo, o governo do estado tinha um estoque imobiliário enorme no centro e sem condições de colocar recursos para recuperá-lo. O que fez? Criou um programa, o nosso centro, passando a sua propriedade para terceiros, para que esses terceiros recuperassem, inclusive imóveis já condenados com sentença judicial. Nossa. A prefeitura não foge disso também não. A prefeitura tem vários imóveis de sua propriedade que estão no centro em péssimo estado. Então nós vamos, claro, que dar prioridade ao que é do município. Ao que é público, né? Então, porque colocar recursos, né, num imóvel privado, então a equação fecha melhor se o imóvel for público e tiver uma destinação para todos, né? Uma destinação pública. Eu até me lembrei aqui de uma coisa. Nós estamos fazendo a recuperação do antigo prédio da Juscema, onde vai funcionar uma unidade nossa do SESI e o Museu da Indústria. E aí é que eu estou vendo, tem 20, 30, 40 imóveis sendo recuperados pela iniciativa privada, que vão estar aí à mercê também daqui a pouco de ter uma conservação,
né? É pouca, mas ela tem que existir. Então, Sim. essas Exatamente. pessoas que nós estamos formando, elas já têm um mercado efetivo pronto para trabalhar logo agora. Tem muitos casarões que estão sendo reformados, muitas obras sendo feitas, inclusive uma é do SESI. Eu garanto que nós teremos sim interesse de colocar essas pessoas também lá para manter. E uma coisa que o Sinduscom vai fazer é se preocupar em manter esse cadastro e levar esse cadastro desses alunos, deixar em todas as empresas. Porque se eu vou abrir uma obra, ganhei uma licitação, vou fazer uma obra no centro histórico, eu já procuro no cadastro os profissionais que foram capacitados. E aqueles que quiserem abrir a sua empresinha pequenininha, junta 2 pedreiros, né, e oferece para um proprietário privado que queira só fazer uma conservação do seu imóvel, nada muito caro, que não envolva, a gente já deixa também o cadastro desses profissionais com os órgãos de preservação federal, como o IPHAN, e estadual, como o Departamento de Patrimônio Histórico, para saber que aquelas pessoas foram qualificadas e estão aptas a fazer intervenções em imóveis históricos. Olha, eu realmente estou muito feliz de estar ouvindo tudo isso, Dalva. Eu também, e eu ainda estou muito curiosa, tinha coisas a gente podia passar 2 horas conversando aqui com esses 2 craques aqui, que é o Fábio e a E esse Kátia. curso tem 400 horas, em média, um curso que nós fazemos no Senai para pedreiro é 170 a 200 e 210. Vai ser qualificação um mega realmente pedreiro muito- que vai sair. É um mega pedreiro. Então, por isso a gente tem chamado de laboratório e nós estamos investindo bastante nisso. Pô, que legal. Mas olha só, eu passei minha infância aqui no centro de São Luís, meu pai era morador de lá, depois passei boa parte da minha vida fora de São Luís e retornei para cá e sou apaixonado por essa cidade, esse centro histórico maravilhoso. E vi essa moça aqui do lado sempre lutando, né, pela recuperação. E fico feliz de ela estar à frente de um programa desse, do lado de outro craque aqui que é o Fábio Naús. E a gente só fica muito feliz com tudo, né, Dalva? Claro, quem valoriza fica muito feliz porque é a nossa consciência, é a nossa história, né, Arthur? É a nossa história. Mas olha, muito obrigado, Kátia Bogeia, Fábio Naús. Vocês Nós podem se vamos despedir aqui do nosso público. Eu só queria lembrar, eu sempre lembro isso, porque é importante que as pessoas tenham isso em mente. Nós temos orgulho da nossa história, da nossa identidade, do centro histórico e tudo mais. Mas esse centro histórico, ele e apenas 1.124 outros iguais a ele são patrimônios mundiais. É um clube muito seleto. A gente tem uma responsabilidade com a nossa identidade e a nossa história, mas nós temos a responsabilidade com o restante do mundo, com toda a humanidade, em preservar esse patrimônio, que não é só do povo ludovicense, maranhense ou brasileiro. Mas esse centro histórico é patrimônio mundial. Ou seja, nós temos sim a obrigação de fazer o que for possível para preservar, não só para as presentes gerações, mas para as futuras gerações, aquelas pessoas que ainda vão chegar no planeta e têm o direito de reviver a história. De conhecer. Exatamente. Me arrepiei, Kátia Bogeia. Fábio, parabéns pelo trabalho. Vou fechar aí também. com um mantra que eu sempre falo na Federação das Indústrias. A construção é um vetor do desenvolvimento e não uma consequência. Então nós estamos aí para colaborar com tudo. Muito bem, parabéns Excelente, a todos gente, vocês parabéns, pelo de projeto. verdade. Bem, o Negócio na Pauta fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!